Muito bem, nós vamos então dar início à nossa 19ª aula do curso sobre os sacramentos da Igreja. Temos mais 2 aulas, felizmente estamos no fim, né? Estamos para terminar o nosso curso. Nestas 2 últimas aulas nós estudaremos o sacramento da ordem, o último que nos resta estudar, né? Então nós dedicaremos esse tempo aos estudos do sacramento da ordem. Nós vamos fazer, como temos feito nas últimas aulas, nós vamos seguir um roteiro. Nós vamos, num primeiro momento, falar sobre a natureza do sacramento da ordem, ou seja, nós vamos explicar o que é, dar o conceito, falar sobre a natureza deste sacramento. O sacramento da ordem é o único dentre os 7 que pode ser dividido em graus. Então nós dividimos o sacramento da ordem em 3 graus. Temos, portanto, o episcopado, né? Os bispos. Nós temos o presbiterado, ou sacerdócio comum, e nós temos o diaconato. São os 3 graus da ordem. Nós vamos voltar a isso logo mais. Para falarmos sobre a natureza do sacramento da ordem, vou recorrer a 2 textos. O primeiro deles está no Catecismo Maior de São Pio X. Esse texto está também no nosso drive. É o parágrafo 811. São Pio X explicará a natureza deste sacramento entre os parágrafos 811 e 814 do seu catecismo, né? Então nós vamos acompanhar primeiro o texto dele. Ele diz: a ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Essa definição é importante. Então ele diz: o sacramento da ordem é aquele que dá o poder. Outra palavra para poder é munus. Então o sacramento da ordem confere o poder, confere o munus, ao homem ordenado de exercitar os ministérios sagrados. Então o sacramento da ordem confere o poder ao varão, ao homem, de ser um ministro sagrado, de poder ministrar, de poder conferir os demais sacramentos que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas. Então é pelo sacramento da ordem que nós temos na Igreja a sucessão apostólica. Uma sucessão apostólica ininterrupta, porque Cristo reuniu os 12 apóstolos, os ordenou na última ceia, os enviou em missão depois de ressuscitado. Os 12 apóstolos, depois de Pentecostes, saem para anunciar o Evangelho dentro, primeiro da região da Palestina, de Israel, depois dentro do Império Romano, e por onde passam vão constituindo bispos, e vão ordenando estes bispos. Então nós temos Cristo, os apóstolos, os padres apostólicos. Os padres apostólicos são bispos como Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, que conheceram diretamente os apóstolos, foram ordenados pelos apóstolos. Cristo, os apóstolos, os padres apostólicos, depois os padres apologistas, que conheceram diretamente os padres apostólicos, e depois dos apologistas nós temos a patrologia grega e latina. Nós temos então uma sucessão apostólica a nível de transmissão das verdades de fé. Mas não só, nós temos uma sucessão apostólica no que diz respeito também ao poder, ao munus sacerdotal.
Nós temos, portanto, uma tradição ininterrupta de bispos, sucessores dos apóstolos e dos santos padres. Então, se nós formos, por exemplo, ao Denzinger ou a outros textos, nós vamos perceber que Cristo escolheu Simão Pedro para ser o príncipe dos apóstolos e Simão Pedro deixa esse ofício para outros e outros e outros que se sucedem no episcopado, né, no primado da Santa Sé. Pedro morre em Roma, a igreja entende que Roma se tornou então a sede do cristianismo nascente, e os outros papas permanecem em Roma, onde Pedro deu a vida, e também eles serão mártires, vão dar a vida por amor a Cristo. E se formos percorrer a história, veremos que desta linhagem nós vamos chegar a Papa Francisco, né? Então nós temos uma tradição apostólica ininterrupta. A ordem, portanto, é o sacramento que dá o poder, o munus, ao varão, ao homem, para exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas. Então, este sacramento confere um munus, um poder. Além disso, o sacramento da ordem imprime na alma de quem o recebe um caráter, um sinal indelével. Tal como o batismo imprime caráter, tal como o crisma imprime caráter, o sacramento da ordem, nos seus 3 graus, imprime caráter, ou seja, o sujeito que foi ordenado diácono permanente será diácono, quer no inferno, no purgatório ou no céu. O sujeito que for ordenado sacerdote será sacerdote, quer no inferno, no purgatório ou no céu. Não é? Porque este sacramento imprime caráter. Pois bem, no parágrafo 812, São Pio X continua dizendo: chama-se ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Então, um princípio hierárquico na Igreja está aqui nos graus do sacramento da ordem, não é? Mas nós temos 2 coisas bem distintas: os graus do sacramento da ordem, não é? Princípio hierárquico, mas nós temos também a hierarquia administrativa da Igreja, da qual nós falaremos depois. São 2 coisas diferentes. Certo? 2 coisas diferentes. Quais são esses graus? Supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio de Cristo. Então nós temos lá o episcopado, a palavra que está logo à direita. Nós temos aqui a palavra grega, não é? Episcopos. É essa palavra que vai aparecer nas Sagradas Escrituras. É essa palavra que vai aparecer em vários textos do cristianismo nascente. Aqui é a palavra grega, aqui é a palavra latina. A palavra episcopos é, na verdade, a junção de duas palavras gregas. A palavra epi, que significa sobre, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, e a palavra skopos, que significa vigia, guardião. Então, episcopos em grego, um grego que ouvisse essa palavra no século I entenderia que episcopos é alguém que vigia, um custódio, né? A palavra latina pode ser traduzida ao pé da letra como diretor, supervisor, um inspetor, né? Então, professor, o que é um custódio? Alguém que está sob custódia, alguém que está sob os cuidados. Isso. Na verdade, o episcopos é o pastor do rebanho. É o custodiador. Exato. É ele quem cuida do seu rebanho, daí a palavra pastoral, né? Que é uma palavra antiga na igreja, não é uma palavra nova, né? As pastorais que nós temos hoje nas diversas paróquias são como que os braços do bispo pelos quais ele vai conduzir o seu rebanho até a terra prometida, né? Porque da mesma maneira que Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto para que chegasse à Terra Santa, a Jerusalém, né? Ora, os bispos são os responsáveis por pastorear o seu rebanho e conduzi-los até a Jerusalém celeste.
a santidade, a salvação, o reino dos céus. Né? Então, o episcopos é aquele que guarda, é aquele que vigia, é aquele que é responsável por um rebanho, por conduzir um povo que foi a ele confiado até o céu, a salvação. O bispo é o primeiro responsável por trabalhar pela salvação das almas da sua diocese. Né? E isso é bonito, essa figura é bonita, é o Cristo pastor. Né? O senhor bispo é o Cristo pastor. Né? Então nós temos aqui os significados das palavras. Os bispos, os episcopos, possuem a plenitude do sacerdócio de Cristo. Por isso podem administrar todos os sacramentos. Né? O bispo, e somente ele, possui a plenitude do sacerdócio de Cristo. Ele pode administrar todos os sacramentos, ele é o chefe, né? Ele é o chefe da igreja particular. Quando nós usamos essa expressão, igreja particular, significa uma diocese. Né? Ele é o chefe dessa igreja particular. Né? Muito bem. Diz São Pio X, em seguida o presbiterado, ou sacerdócio simples. Então, o segundo grau do sacramento da ordem é o presbiterado. São os presbíteros, né? Os sacerdotes, o sacerdócio comum. Aqui nós temos também a palavra grega, né? Presbíteros, que significa justamente isso, é sacerdote, ancião. Né? Os sacerdotes, os presbíteros, não possuem a plenitude do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio dos padres, né? o sacerdócio dos presbíteros, está em dependência do bispo. Por isso os padres, os presbíteros, são os primeiros colaboradores do bispo. Estão ligados, vinculados sempre a um bispo. Nós usamos a expressão canônica, estão encardinados numa diocese. Um padre nunca pode estar fora da comunhão com o seu bispo. Ele precisa necessariamente estar encardinado em uma diocese. Né? Senão não pode exercer o seu ministério. Né? Portanto, o sacerdócio dos padres depende do sacerdócio dos bispos. E por fim nós temos o diaconato. E as ordens que se chamam menores. Então nós temos o terceiro grau da ordem, o diaconato. Essa palavra é também originada na língua grega, diáconos. Esta palavra pode ser traduzida ao pé da letra desta forma, aquele que serve. O diácono é aquele que serve, é o servidor, é aquele que está a serviço, aquele que se coloca para servir, para trabalhar. Né? Em prol dos presbíteros e dos episcopos. Né? Os diáconos possuem o menor grau da ordem. Então, se os bispos podem administrar todos os sacramentos, os sacerdotes não podem administrar todos os sacramentos. Né? Os sacerdotes podem administrar o batismo, a penitência, a Eucaristia, o matrimônio, podem celebrar o matrimônio, podem celebrar a unção dos enfermos, mas os padres, os presbíteros, não podem administrar o sacramento da ordem e não podem administrar o sacramento do crisma, exceto se receberem do senhor bispo uma autorização parental, uma investidura. Tá? Mas nenhum padre, hoje, né, na história da igreja, nenhum padre pode ordenar um homem diácono, um homem sacerdote. Muito menos nenhum padre pode ordenar um outro bispo. Né? Nós precisamos de três bispos no mínimo, para ordenar, sagrar um padre bispo. Sempre com autorização da Santa Sé. Né? Então, dois são os sacramentos que os padres não podem administrar. O crisma, só se os bispos o investirem para isso, e a ordem. Os diáconos, porque possuem o menor grau da ordem, os diáconos podem administrar
o sacramento do batismo e podem presidir a celebração do matrimônio. Né? Lembrando que não são os ministros ordenados que administram o matrimônio. Né? Os cônjuges, os noivos, se contraem em matrimônio quando dão consentimento matrimonial ao outro, mas tanto o diácono quanto o padre, e logicamente o bispo, podem celebrar, né, o matrimônio. Então os diáconos apenas podem administrar o batismo e celebrar o rito do matrimônio. Lembrando que nós temos duas espécies de diáconos. Nós temos os diáconos transitórios, que são os que se preparam para receber o sacramento da ordem. Né? Os seminaristas recebem primeiro a ordenação diaconal, e essa ordenação diaconal, esse estado de diácono transitório, pode durar de 6 meses a 1 ano ou mais. E depois são ordenados sacerdotes, mas nós temos na igreja também o diaconato permanente. Né? E os homens celibatários e os homens casados podem ser ordenados diáconos permanentes, né? Na igreja de rito romano. Estes são, então, os 3 graus da ordem e as 3 principais características destes 3 graus da ordem. Muito bem. No parágrafo 814, São Pio X continua afirmando: Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia. Né? Então, quem instituiu o sacramento da ordem? Cristo. Né? Bem como os outros sacramentos. Cristo é quem os institui. Sobretudo na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder, o munus, de consagrar a Santíssima Eucaristia. É por isso que o sacramento da ordem continua sendo administrado dentro da missa, dentro do sacramento da Eucaristia, da celebração eucarística. Então, um dos primeiros momentos da instituição do sacramento da ordem é a última ceia, mas também no dia da sua ressurreição, Cristo conferiu aos mesmos apóstolos e seus sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-os assim os primeiros sacerdotes da nova lei em toda a plenitude do seu poder. Então, um dos momentos da instituição do sacramento da ordem, e o maior, é a última ceia, que celebramos na Quinta-feira Santa. Mas também o segundo momento da instituição do sacramento da ordem é o capítulo 21 do Evangelho de São João, quando Cristo ressuscitado entra no cenáculo, diz: a paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Também quando Cristo afirma para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Então Cristo está mostrando o quê? Cristo está mostrando que os apóstolos agem na pessoa dele. Os apóstolos agem na pessoa de Cristo. In persona Christi é a expressão técnica, usada pelo direito canônico. Os ministros ordenados, quer sejam os bispos, quer sejam os padres, quer sejam os diáconos, os ministros ordenados agem na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, corpo místico, quando celebram, quando estão exercendo o seu ministério. Então, Cristo é quem institui este sacramento. Diversos são os textos das Sagradas Escrituras. Pois bem, aqui então São Pio X afirma coisas importantes acerca do sacramento da ordem. Quem quiser retomar essa leitura, o texto está disponível no Drive. Desculpa. Sim. Então, ali, você diz o seguinte: para o sacramento da ordem de um bispo, seria 3 bispos. Isso.
O sacramento do óleo de um sacerdote, Apenas um bispo. do diácono, Um bispo também. um bispo também. Exato. Então, o padre, o sacerdote não pode ordenar um diácono. Não. O sacerdote, o padre, não pode ordenar um diácono. O padre não pode ordenar um outro padre. E muito menos um padre não pode ordenar um outro bispo. Né? Então, para sagrar um padre bispo, para fazer um padre se tornar bispo, nós precisamos de, no mínimo, de outros 3 bispos. Não é? Então, 3 bispos, um preside a celebração e os outros concelebram. 3 bispos se reúnem para celebrar uma missa na qual o padre será sagrado bispo, não é? Se tornará bispo, será ordenado bispo. Mas para ordenar um seminarista padre, nós precisamos de apenas um único bispo. Mas é somente o bispo quem pode ordenar, conferir, portanto, munus o poder a um homem de se tornar sacerdote, presbítero. Claro que podem ter outros bispos concelebrando, mas não há necessidade canônica para que o sacramento seja legítimo. Então, apenas um bispo é necessário, é suficiente para ordenar um padre. E também compete ao bispo ordenar um homem diácono, quer seja ele um diácono transitório, quer seja ele um diácono permanente. O diácono nunca passa a bispo direto, não é? Hoje não. Na história da igreja nós já tivemos casos assim. Na história da igreja nós já tivemos casos de leigos que foram diretamente ordenados bispos. Nós tivemos casos de diáconos que foram ordenados bispos. Mas o Concílio de Trento estabeleceu que existisse etapas de formação e que existissem etapas na administração dos sacramentos. Então, depois do Concílio de Trento, ninguém mais é ordenado direto diácono bispo ou leigo bispo. Ele vai passar por todas as etapas, que não são poucas. Né? Então, como é que isso funciona? Né? Quer dizer, o sujeito que percebeu o chamado de Deus, né? Percebeu a sua vocação, sentiu-se chamado por Deus ao sacerdócio, o que ele deve fazer? Ora, ele vai buscar ou o bispo ou o reitor do seminário e normalmente ele ingressa no seminário menor. O seminário menor é o que chamamos também de propedêutico. Né? Então, nesse seminário menor, ele vai passar no mínimo 1 ano, podendo estender a 2, 3 anos. Tem dioceses que essa formação do propedêutico duram 2 anos. Né? Na diocese de Jundiaí, que é a realidade que eu conheço, o propedêutico dura 1 ano. O seminário menor fica ali no Travil, anexo à capelania Nossa Senhora das Vitórias. E nesse 1 ano, o que o seminarista faz? Né? Ele vai certamente estudar a doutrina da igreja, vai estudar teologia cética e mística, vai ter um diretor espiritual que vai acompanhá-lo, vai se preparar para o vestibular, né, de filosofia e tal. Terminou esse 1 ano, se o reitor do seminário o aprova, ele então se muda para o seminário maior. Né? É no seminário maior que nós vamos ter 2 grupos de seminaristas, os seminaristas da filosofia e os seminaristas da teologia. Então, o seminário maior é uma grande casa, né? Uma casa religiosa, uma clausura, um claustro, onde nós vamos ter os alojamentos, vamos ter o refeitório, vamos ter uma capela, um espaço de um seminário. E aí então os seminaristas vão cursar de 3 a 4 anos de filosofia, são os estudos acadêmicos, né, de filosofia. Depois que terminam a filosofia, vão cursar no mínimo 4 anos de teologia, podendo se estender a 5. Então essa é a formação básica de um seminarista. Paralelamente, ele vai ter o diretor espiritual, o confessor, vai ter acompanhamento com o psicólogo, ele vai ter atendimentos com o senhor bispo, porque o bispo precisa conhecer quem ele vai ordenar, né? Ele vai ser provado nas suas virtudes, né?
Pelo menos deveria ser assim. E terminando então a teologia, quando ele defende o TCC, termina a teologia, o bispo então marca a data da ordenação diaconal. Então ele vai ser primeiro ordenado diácono transitório, vai exercer o ministério de diácono 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Depois o bispo vai marcar a ordenação sacerdotal. Ele é então ordenado padre, ordenado sacerdote. Ele não vai já ganhar uma paróquia logo de cara, né? O padre recém-ordenado vai ficar com um outro padre como vigário, né? Ele vai dever obediência ao pároco, né? Depois de um certo tempo, o bispo pode nomeá-lo pároco, né? De uma paróquia, de uma igreja. De pároco, ele pode ser escolhido para ser sagrado bispo. Como é que isso acontece, né? Os bispos de cada uma diocese devem, de tempos em tempos, e esses tempos variam muito, de 3 a 5 anos, de tempos em tempos, a Santa Sé, via Anunciatura Apostólica, pede para o bispo mandar 3 nomes de 3 padres para a Santa Sé. Então o bispo escolhe lá, em segredo, tudo isso o direito canônico pede que seja feito em segredo, é um processo sigiloso. O bispo escolhe 3 nomes e envia para a Santa Sé. De repente, a Santa Sé pode escolher aquele padre para ser foi eleito bispo, né? E vai ser sagrado, ordenado bispo. Então, uma vez sagrado, ele também não assume uma diocese logo de cara, né? Ele vai assumir como bispo auxiliar, ele vai ficar com um outro bispo, fazer um estágio, né? Uma espécie de estágio. Então ele fica como bispo auxiliar durante um tempo. Depois a Santa Sé vai nomeá-lo bispo de uma diocese, ele vai ser bispo titular. Depois de bispo titular, ele pode passar a arcebispo. E depois de arcebispo, ele pode passar a cardeal. E como cardeal, ele vai pode eleger o Santo Padre, ou pode ser eleito Papa, né? Então esse é um processo ordinário, tal como foi estabelecido de Trento até hoje, com algumas diferenças, mas é basicamente isso. Nós vamos fazer um esquema onde isso vai aparecer de modo bem claro, né? Mas hoje é assim que acontece. O Papa não pode nomear o bispo diretamente, sem mais 2 bispos. Necessita de mais 2 bispos também. O Papa, você fala na celebração da sagração do bispo. 3 bispos. Exato. Um próximo. No caso do Papa, é necessário os outros 2 bispos também? Ou ele pode nomear direto esse novo bispo? A nomeação é feita pelo Papa. A nomeação de um bispo. É o Papa quem escolhe, né? Ou quem ele delegar para isso, mas sempre vai passar pela aprovação dele. Agora, a celebração, a administração do sacramento, né? Para conferir o sacramento, ainda que seja o Papa quem preside, precisamos de 2 outros bispos com ele. Para celebrar a missa e sagrar o padre bispo. Passar da arcebispo para... Como é que é? Para passar para arcebispo? Para passar de bispo para arcebispo e para o cardeal. Normalmente, a Santa Sé escolhe bispos para se tornarem arcebispos, né? Os bispos mais jovens e os bispos que se destacaram, quer seja pelos estudos, quer seja pelas obras. Por exemplo, Dom Gil Antônio, que foi bispo de Jundiaí, ele foi quem reformou o Seminário Maior de Jundiaí, quem construiu o Instituto Filosófico. Ele fez uma obra importante na diocese, que foi a reestruturação do seminário. Isso lhe rendeu o arcebispado. A Santa Sé o escolheu para ser arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, né? Isso lhe rendeu. Então, estes bispos ficam sob os olhos, né, da Santa Sé. E a Santa Sé pode escolhê-los para se tornarem arcebispos. O que faz parte da anunciatura? Da anunciatura
basicamente o núncio apostólico, né? O núncio apostólico é sempre nomeado pelo Santo Padre. O núncio apostólico, ele é um bispo, né? Ou um cardeal, pode ser um bispo ou pode ser um cardeal, pode ser um arcebispo também, naturalmente, mas nomeado pela Santa Sé, e sempre estrangeiro, sempre de um outro país, né? Porque ele faz a função basicamente do núncio apostólico é de um diplomata. É de um diplomata. E o núncio apostólico sempre fica nas capitais dos países. Tem caráter diplomático também. Tem caráter diplomático, exatamente, porque a cidade do Vaticano é reconhecida como uma cidade-estado, né, independente. Então tem, de fato, um caráter diplomático. Ele fica nas capitais, aqui no Brasil, em Brasília, na Catedral de Brasília. Muito bem, nós vamos voltar um pouco a essa hierarquia administrativa da igreja, posteriormente. Mas ainda falando sobre a natureza do sacramento da ordem, eu vou agora recorrer a um texto que está no Catecismo da Igreja Católica, de João Paulo II. Eu vou agora ao parágrafo 1536 deste Catecismo. Nós vamos ler até o 1538. Falando ainda sobre a natureza, dando ainda a definição do sacramento da ordem. Que parágrafo mesmo? 1536. Isso. 1536. Diz então o texto do Catecismo. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do mistério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Sobre a instituição e a missão do ministério apostólico por Cristo, veja-se acima, aqui só se trata da via sacramental pela qual se transmite este mistério. Né? O Catecismo tem 2 partes nas quais ele vai falar sobre a ordem. Na primeira parte do Catecismo, quando ele vai tratar da hierarquia eclesiástica, o texto do Catecismo vai falar sobre a ordem, e aqui ele vai falar sobre o sacramento da ordem. Então, o que é importante aqui nesse parágrafo? Né? O texto diz: o magistério da igreja ensina, a ordem é um sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida. Né? Então nós temos uma sucessão apostólica, nós temos uma transmissão do munus, nós temos uma transmissão do poder apostólico que é conferido de um bispo ao outro ao longo da história. Então nós temos isto perdura no tempo, não é? Ou seja, o ministério de Cristo perdura no tempo até o fim dos tempos. Então, pesa sobre nós a promessa de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Então, até a parousia, por mais perseguidos que sejamos, não é? A igreja de Nosso Senhor resistirá. Não é? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Porque é Deus quem conduz a igreja. Porque é Deus quem sustenta a igreja. Né? A igreja não é sustentada tão somente por homens. A igreja é sustentada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, né? Que escolheu estes homens para serem ministros seus, né? Ministros de Cristo. Tá? Então, este sacramento garante a sucessão apostólica, garante que os sacramentos sejam perpetuados ao longo da história. Um teólogo muito interessante, vivo ainda, contemporâneo a nós, é o padre Fábio Tiardi. Não é o padre Fábio Melo, é o padre Fábio Tiardi. Ele é italiano, focularino, né? Membro dos foculares, é um padre que estudou carisma de fundação. Ele tem uma expressão em um dos seus livros, ele diz que o Espírito Santo tem como que 2 braços.
pelos quais ele sustenta a igreja. Né? Um dos braços é um braço rígido, que jamais vai se quebrar, é o braço dos sacramentos. Né? Então, os sacramentos perduram ao longo da história da igreja graças à sucessão apostólica, né? Graças ao sacramento da ordem, que confere ao munus o poder, né, aos bispos, aos padres, né, que se sucedem, que portanto garante a sucessão apostólica, e garante que os sacramentos existam, para que nós possamos obter de Deus a graça. Né? E os sacramentos acontecem independentemente da santidade do ministro. Né? Então, um padre pode estar no pecado mortal que for, o pior dentre eles, mas o padre, quando celebra a Eucaristia, o sacramento acontece. O pecado do padre não é um impedimento para que o sacramento aconteça. Né? Mesma coisa, a penitência. O bispo pode estar no pecado mortal maior que seja, mas quando um bispo celebra e administra os sacramentos acontecem. Porque a graça sacramental independe da santidade do ministro que o confere. Né? É claro que um sacerdote santo, um bispo santo, vai, por exemplo, numa confissão saber aconselhar de uma maneira muito mais profunda e eficaz do que um padre, um bispo não santo, mas a absolvição sacramental de um padre santo e de um padre que está no pecado mortal tem o mesmo efeito, né? Porque essa graça independe da santidade do ministro. Então é o primeiro braço pelo qual o Espírito Santo conduz e sustenta a igreja. Outras denominações cristãs que existem hoje não possuem tradição apostólica, não possuem sucessão apostólica, né? Como, por exemplo, a congregação cristã, a igreja presbiteriana, né? Não possuem nem a tradição apostólica, porque romperam com ela, não creem nas verdades que foram transmitidas, né? Creem apenas nas Sagradas Escrituras, né? Mas renunciaram às verdades de fé que foram transmitidas pela tradição apostólica. Mas não só isso, perderam também a sucessão apostólica. E a sucessão apostólica é o que garante a transmissão deste munus, deste poder pelo sacramento da ordem. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana não possui sacramento da Eucaristia, não possui sacramento da penitência, ainda que eles quisessem ter, ainda que eles rezassem as orações consagratórias da Eucaristia, não aconteceria a transubstanciação, porque não tem munus, não tem poder para tal. Né? Vamos pensar no seguinte exemplo: se eu ou você, nós pegássemos um missal, né? Nós colocássemos aqui pão e vinho e rezássemos as orações da liturgia eucarística, aconteceria a transubstanciação? Não, porque nós não temos um sacerdócio ministerial, nós temos um sacerdócio laical. Nós, leigos, não temos o poder, não temos o munus para administrar o sacramento da Eucaristia. A mesma coisa em certas igrejas, em certas denominações cristãs, a maioria, que não possui nem a tradição apostólica, nem a sucessão apostólica. Eles não têm poder para a absolvição dos pecados, para consagrar a Eucaristia, para dar a unção dos enfermos. Perderam estes sacramentos porque rejeitaram a tradição apostólica e a sucessão apostólica. Esse mundo não é só para sacramento, né? É para tudo. Né? Eles não têm mundo para nada. Né? Exato. Eles não podem nem abençoar uma água santa, né, que eles falam. Eles não têm nem o munus, nem o poder para os sacramentais. Nem para expulsar demônio, nem para abençoar nada, nem para declarar nada. Eles não têm poder para nada. Exato. Então, quer dizer, um sacerdote exorcista tem o munus sacerdotal para administrar este sacramental, que é o rito do exorcismo. Um protestante tem menos munus, menos poder do que um leigo católico para expulsar Satanás. Um protestante tem a fé, tem a vida de oração, tem o batismo, né? Para, por exemplo, expulsar a Satanás. Mas nós, leigos católicos, temos além disso a Eucaristia, né? A confissão, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia. Então, nós, leigos católicos, temos a oportunidade de estarmos melhores preparados para exorcizar, expulsar Satanás do que os protestantes. Claro que a gente não vai sair por aí fazendo isso, né? Porque nós temos uma lei eclesiástica canônica que nos ensina
que apenas o sacerdote, delegado pelo bispo ou o bispo, podem ministrar este sacramental que é o exorcismo, né? Mas só para exemplificar, de fato, quer dizer, os protestantes não têm o poder para abençoar a água ou o óleo ou realizar um exorcismo, né? Os protestantes ficaram com o sacramento do batismo, com a Bíblia, com a fé, com as graças atuais, ficaram com o matrimônio, né? Mas perderam o restante. Porque decidiram rejeitar em dado momento histórico. Como ficar com essa sacramento do batismo, do matrimônio, se eles não têm irmãos? Não entendo. É aí que está. Porque nos ensina a Igreja que todo batizado pode batizar, ou mesmo uma pessoa não batizada, em casos extremos, pode batizar. Tá? Então, é nesse sentido que a Igreja Católica reconhece, e isso está no documento do Concílio Vaticano II que se chama Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, né? Ou mesmo na Lumen Gentium, que é esse documento aqui, né? Luz dos Povos, a Igreja Católica reconhece como válido o sacramento do batismo em algumas denominações protestantes, desde que se utilize água, matéria e a forma. Né? A oração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse sacramento, ainda que os protestantes não o reconheçam como um sacramento, a Igreja Católica o reconhece como válido. Tá? Então o sacramento do batismo pode vir a conferir a graça santificante, ainda que dado por um protestante, só que depois se pecam e se cometem um pecado mortal, não tem o sacramento da penitência para retornar à graça santificante, então ficam só com as graças atuais. Né? E o matrimônio, porque são os noivos que contraem matrimônio dando-se em consentimento. Né? Então, em algumas denominações protestantes, a Igreja Católica também reconhece como válido a troca de consentimento e, portanto, o matrimônio, os laços matrimoniais. Mas isso tem que ser muito bem avaliado, né? Porque há protestantes e protestantes, né? Há protestantes e aceitas. Tá? Testemunho de Jeová, por exemplo, não tem nem batismo nem matrimônio. Aceita. Não creem na Santíssima Trindade. Né? Mas em outras denominações protestantes, como a Assembleia, Congregação, a Igreja Presbiteriana, Luterana, enfim, batismo e matrimônio batista. A Igreja reconhece o batismo, a Igreja Católica reconhece o batismo e matrimônio dessas denominações protestantes. Tá? Já disse Batista. Batista, sim. Sim. Também é válido. Tá? É isso. Tá? Muito bem. Então, o diácono que a gente conhece, que eu, por exemplo, não conheço nenhum diácono celibatário. Eu conheço os diáconos da minha paróquia, daqui que são casados. Sim. Eles têm que ser ordenados? Ordenados. Eles foram ordenados pelo bispo. Exato. Eles não foram simplesmente contratados, né? Sim. Ou delegados pelo padre. Não, eles foram ordenados pelo bispo. E eles são subordinados a alguma regra, alguma coisa assim, para continuar diácono ou não? Os diáconos permanentes, uma vez ordenados, sempre serão diáconos. Né? Eles estão vinculados em obediência ao pároco, que por sua vez está vinculado ao bispo pelo voto de obediência. Né? Mas nós temos os diáconos diocesanos, que seguem uma jurisdição canônica diocesana, e nós temos os diáconos permanentes, inclusive, que podem ser de uma ordem religiosa, de uma congregação. Por exemplo, nós não temos aqui no mosteiro, mas nós poderíamos ter um diácono permanente, um monge que for ordenado diácono permanente, sem nenhum problema. Né? E ele vai estar vinculado por obediência ao seu superior, que será um padre, necessariamente. Tá? Um prior, um abade, no caso dos mosteiros beneditinos,
sempre tem que ser um padre, um sacerdote. Os irmãos que têm profissão religiosa dos conselhos evangélicos, ou seja, os votos inclusive solenes, perpétuos de castidade, pobreza e obediência, se não forem ordenados sacerdotes, nunca poderão ser priores ou abades. Tá? O diácono também nunca poderá ser prior ou abade. Se forem eleitos, deverão primeiro ter que ser ordenados, para depois assumirem o priorado e a abadia. Em outras ordens não é assim, porque talvez não haja ainda, em outras ordens não, em alguns institutos de vida consagrada, talvez ainda não existam sacerdotes, então outros serão superiores, mas todas as ordens religiosas, uma vez que tem padre, o padre tem que ser necessariamente o superior. Essa é a regra canônica. E as freiras, elas entram onde? Eles não entram nessa hierarquia da igreja, né? Não, as freiras, bem como os religiosos com votos simples ou solenes, não entram nos graus do sacramento da ordem, entram na hierarquia da igreja, na hierarquia administrativa, tá? Mas não são graus da ordem. A profissão religiosa não é grau nenhum da ordem, do sacramento da ordem. Tá? A profissão religiosa é o sacramental, não é o sacramento. Parágrafo 1537, ainda falando um pouco sobre a natureza do sacramento da ordem. Por que o nome sacramento da ordem? Né? Diz então o texto: a palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Né? Também, como outras palavras, esta é assimilada pela Igreja da cultura romana. Né? Ordinácio, né? Ordenação, designa a integração num ordo, numa ordem. Né? Na Igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, chama desde os tempos primitivos de taxes, né? De ordines. Por exemplo, a liturgia fala do ordo episcoporum, do ordo presbiterorum, do ordo diaconorum, né? As 3 ordens. Outros grupos recebem também este nome de ordo: os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas, etc. Né? Então, as ordens, essa palavra ordem, ela é assimilada pela Igreja da antiguidade romana, da cultura romana, né? Que na cultura romana designava corpos constituídos no sentido civil, né? Com jurisdições civis. A integração em um desses corpos da Igreja era feita por um rito chamado ordinácio, ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Hoje a palavra ordinácio é reservada ao ato sacramental, que integra na ordem dos bispos, presbíteros e diáconos e que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado, né? Sacra potestas, que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua igreja. Essa frase é muito importante, né? Essa frase é muito importante, né? Então aqui o texto está dizendo que a ordenação é uma palavra reservada ao ato sacramental. Então nós temos um ato sacramental, né, chamado ordenação, que integra o homem, quer na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Então, esta ordinácio transcende uma simples eleição, designação ou delegação. Então, quer dizer, o sujeito não é promovido, né? Não se trata disso. O seminarista é promovido a diácono, o diácono é promovido
padre, o padre é promovido a bispo, como acontece numa empresa, né? São eleitos, são designados, são delegados. Não é apenas isso. É mais do que isso. A ordenação transcende a isto, porque a ordenação, né, confere um dom do Espírito Santo, confere um munus, um poder sagrado que só pode vir do próprio Cristo, por meio de sua igreja. Né? Então é graça sacramental, é um estado de vida, né? É um munus apostólico. Mas é uma graça com participação. Porque são pessoas que vão eleger aquela pessoa. Tá certo? Exato. Então, na verdade, é aquela coparticipação do Espírito e o Exato. Espírito. Exato, perfeito. Né? Quer dizer, a pessoa de livre vontade aceitou o chamado de Deus a essa vocação. Os formadores, sobretudo o reitor do seminário, vai dar testemunho de que aquela pessoa está preparada, e então, quando se confere o sacramento, é a ação do Espírito Santo, né? Que, digamos assim, completa este processo. Tá certo? A ordenação também é chamada consecratio, consagração, por ser um pôr à parte, uma investidura pelo próprio Cristo para a sua igreja. A imposição das mãos do bispo com a oração consecratória constitui o sinal visível desta consagração. Muito bem. Então nós discorremos um pouco sobre a natureza, o que é o sacramento da ordem, né? Cujo esquema da Nusa também fez parte, né? Esse então é o nosso primeiro tópico. Nós vamos entrar agora num segundo tópico, num segundo momento dos nossos estudos sobre o sacramento da ordem. Nós vamos falar agora sobre os fundamentos bíblicos deste sacramento da ordem, que são muitos e que nós precisamos citar pelo menos 7. Não dá para passar sem citar estes, no mínimo. Né? No mínimo. Como já ficou evidenciado pelos textos que lemos, o momento principal da instituição do sacramento da ordem é justamente a Quinta-feira Santa. Então, esse será o primeiro fundamento bíblico ao qual vamos recorrer. Nós podemos pegar no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 26, versículos 26 e 29, 26 ao 29. Mateus 26, do 26 ao 29, é a última ceia. Mateus capítulo 26, 26 e 29, né? Isso mesmo. Nós podemos ler em Mateus, podemos ler em Lucas, esse mesmo trecho, em Lucas, capítulo 22, do 19 ao 20. Em Lucas. Tá? Mas eu vou pegar em Mateus, simplesmente porque o texto, aos meus olhos, está melhor, né? Então, Mateus 26, do 26 ao 29. É a última ceia, na instituição da Eucaristia e do sacramento da ordem. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e distribuindo-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Esse texto de Mateus está muito associado com um outro texto, segundo o fundamento bíblico que vamos citar,
esse texto está muito ligado ao texto da primeira carta aos Coríntios. Né? 1 Coríntios 11, 23 ao 27. Né? Vou por aqui do lado, assim fica mais fácil. Então, a primeira citação é Mateus 26, 29. A segunda citação é 1 Coríntios 11, 23 ao 27. Esse texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi o texto que nós lemos, Corpus Christi, no dia da solenidade de Corpus Christi, foi a segunda leitura de Corpus Christi. É um texto que está muito ligado a esse que acabamos de ler do Evangelho de São Mateus. Trata também da instituição da Eucaristia, é o proto-evangelho, que o primeiro a escrever um relato sobre a última ceia foi São Paulo. Foi esse texto da carta aos Coríntios, foi escrito primeiro do que qualquer evangelho. Dentre os evangelhos, o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de São Marcos, né? Mas a primeira carta aos Coríntios ainda foi escrita bem antes de São Marcos. 11, 23 ao 27. E aqui tem um elemento importante que se soma ao texto do Evangelho. Diz aqui São Paulo: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. O que é isso? Tradição apostólica. Né? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, quer dizer, ele já transmitiu. Antes de pôr por escrito, antes de fazer a Bíblia, né? Ele já transmitiu, já havia transmitido, já havia dito. Isso é tradição apostólica. Né? Quer dizer, a própria Bíblia atesta a existência da tradição apostólica. A Bíblia é fruto da tradição apostólica. Né? Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse é o elemento que não está no Evangelho, que está aqui no proto-evangelho. Fazei isto em memória de mim. Fazei, uma ordem. Cristo está dando uma ordem. Cristo está conferindo uma ordem aos seus apóstolos. Tá? Ele está instituindo não apenas o sacramento da Eucaristia, como também o sacramento da ordem. Ele está instituindo os sacerdotes da nova aliança. Ele está instituindo o sacerdócio da nova aliança, porque o mesmo Cristo disse aos sacerdotes do templo, né? Ora, porque vós tendes as chaves do reino dos céus, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, eis que eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e dado a outros que produzam frutos. Cristo diz isso aos fariseus, aos mestres da lei, aos sacerdotes. Cristo diz isso. Não é isso? O texto do Evangelho. Porque foi dado a vós as chaves do reino de Deus, vocês não entram, não deixam ninguém entrar. O reino de Deus, eis que eu vos digo, o reino de Deus será tirado de vós, será dado a outros. É isso que Cristo faz na Quinta-feira Santa. Ele tira o reino de Deus das mãos dos sacerdotes da antiga aliança, dos fariseus, dos mestres da lei, e entrega as chaves a Pedro. E entrega, não é, o reino de Deus aos sacerdotes da nova aliança, do Novo Testamento. Né? Novo et eterni testamente. Né? Do Novo e Eterno Testamento. É isso que Cristo faz na Quinta-feira Santa, por isso ele está dizendo esta frase: fazei isto em memória de mim. Esse elemento é muito importante. Por isso, este é um fundamento bíblico que está muito associado ao texto do Evangelho, à narração da última ceia, né, dos Evangelhos. Da mesma maneira como já existia matrimônio na Antiga Aliança, existia sacerdócio na Antiga Aliança, né? Que prefigurava o sacerdócio, o único sacerdócio de Cristo. Né? Já vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. Mas continuando esse texto, na sequência, São Paulo vai dizer: do mesmo modo, após a ceia,
Também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Cristo está ordenando, Cristo está dando uma ordem aos seus apóstolos. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis, porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. São os dois primeiros fundamentos bíblicos para falar do sacramento da ordem, talvez os mais importantes, onde Cristo institui este sacramento. Tá? Onde Cristo institui, de fato, este sacramento. Mas depois nós podemos citar outros textos. Nós podemos citar, por exemplo, Gênesis 14, 17 e 20. Gênesis 14, 17 e 20. E esse já é um texto do Antigo Testamento, um texto no qual vai aparecer a figura do sacerdócio na antiga aliança. Né? Então, esse texto de Gênesis nos narra a presença de Melquisedeque. Né? Ou Melquisedeque. Né? Há uma controvérsia de pronúncias do nome hebraico, né? Do texto hebraico que reproduz o nome deste sacerdote, ou Melquisedeque ou Melquisedeque. Alguns preferem Melquisedeque, né? Mas as duas estão certas a princípio. Gênesis 14, 17 e 20. Acho que ele não vai se importar. Diz então o texto de Gênesis: quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então veja. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é uma palavra que significa paz. Daí Shalom. Paz. Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque é o rei da paz. Prefiguração de Cristo, porque é Cristo quem nos traz a verdadeira paz. A paz da salvação eterna, né? Da vida eterna. Melquisedeque, rei de Salém, o rei da paz, sem genealogia, sem precedentes. Sem tradição. Sem tradição. De onde essa criatura veio? Apareceu da onde? Apareceu da onde? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A matéria da Eucaristia. Melquisedeque trouxe pão que hoje consagramos e é transubstanciado no corpo de Cristo, o vinho que consagramos e é transubstanciado no sangue de Cristo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque aqui é a primeira prefiguração eloquente do sacerdócio de Cristo. Isso sem ter as tribos, né? Estava em Abraão, tinha os levitas, né? Exatamente. Está em Abraão, está no começo da história da salvação. Não vai nascer o Jacó. Exato. Está
Está no começo ali, quando Deus escolhe Abraão, lhe dá a promessa de uma descendência numerosa e tal, né? E Melquisedeque pronunciou esta bênção: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, né? Que criou o céu e a terra, tudo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Né? Essa é a bênção, quer dizer, e esta é a paz, prefiguração da paz e da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. A grande vitória de Cristo. Cristo derrota Satanás. Né? Cristo derrota o autor do pecado e da morte, com sua paixão, morte e ressurreição, com o seu sacrifício. Né? Melquisedeque aqui, ao trazer pão e vinho, né, pronuncia esta bênção, bendizendo a Deus por ter entregue os inimigos nas mãos de Abraão. É uma prefiguração do sacerdócio na antiga aliança, do sacerdócio da nova aliança, do sacerdócio de Cristo. Todo o Antigo Testamento, toda a antiga aliança é prefiguração, é propedêutica, é preparação para o Novo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo. Né? Tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo, enquanto o Novo Testamento aponta para Jerusalém do alto, né? O céu, as realidades celestes. Então, era da vontade de Deus que já existisse um sacerdócio na antiga aliança. E a primeira presença de um sacerdote, de maneira mais eloquente, é aqui com Abraão. Antes de Abraão, nós já temos o sacrifício de Abel, que agrada a Deus. Abel oferece um sacrifício, mas a figura de um sacerdote do Deus Altíssimo vai aparecer pela primeira vez aqui. Depois, um outro texto muito importante do Antigo Testamento é o texto de Êxodo 29, de 1 a 9. Êxodo 29, de 1 a 9. E o seguinte, né? Nós vamos ler só do 1 a 9. O povo de Deus que foi liberto do Egito está no deserto. Né? E aqui nesse texto nós temos a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Né? Então aqui nós temos a instituição do sacerdócio da antiga aliança, né? O sacerdócio do Antigo Testamento. Então Êxodo 29, que diz o seguinte: eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Deus está dizendo a Moisés, né? Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e 2 carneiros sem mancha, pães ázimos, bolos ázimos, amassados com azeite, obreias ázimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás e os porás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o bezerro e os 2 carneiros. Farás Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Prefiguração do batismo. Né? Farás Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião. A tenda da reunião é prefiguração da igreja. Né? Da mesma maneira como aquele que vai ser batizado não entra na igreja, né? O rito do batismo começa fora da igreja. Farás Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água na porta. Né? Sacramento do batismo. Prefiguração do sacramento do batismo. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto, o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto do éfode. Prefiguração das vestes sacerdotais dos sacerdotes do Novo Testamento.
por-lhe-ás o turbante na cabeça e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e derramando-o sobre a cabeça dele o ungirás. Então, o óleo da unção é sinal da unção do Espírito Santo. Entendeu? Os sacerdotes da antiga aliança já eram ungidos com óleo, e isto significava o derramamento do Espírito Santo. Os sacerdotes da nova aliança, o padre, quando é ordenado, também é ungido com óleo, e isso significa um sinal litúrgico do derramamento da unção do Espírito Santo. Do mesmo modo farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás com túnicas e os cingirás com o cinto e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhes pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. Então, quer dizer, Arão foi instituído sacerdote na antiga aliança, e os seus filhos e os seus descendentes. E os seus descendentes. Daí também que Melquisedeque é prefiguração do episcopado. Da mesma forma como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento são prefigurações do episcopado. Os sacerdócios, de Arão e de seus filhos, de seus descendentes, são prefigurações do sacerdócio comum dos padres. E os levitas, a tribo de Levi era a tribo designada por Deus para cuidar do serviço do santuário. Então os levitas é quem deveriam desmontar a tenda, carregar a arca, levar os vasos sagrados e tudo quando levantavam o acampamento. Então os levitas são prefiguração da diaconia no Antigo Testamento, do serviço. Os levitas serviam os sacerdotes, prefiguração dos diáconos. Então aqui nós temos a instituição, o texto bíblico, fundamento bíblico, teológico, da instituição do sacerdócio da antiga aliança. E os sacerdotes da antiga aliança deveriam fazer o quê? O que um sacerdote faz? Sobretudo. O sacerdócio oferece sacrifícios a Deus. Portanto, consagra sacrifícios a Deus. Da mesma maneira como os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios a Deus, o sacerdote da nova aliança, que é Cristo, o único sacerdote da nova aliança, porque todos os outros sacerdotes o são na pessoa de Cristo, são vigários, bem no sentido da palavra vigário, aquele que exerce o poder de outro. A palavra vigário significa isso, aquele que exerce o poder de outro no lugar do outro, quando o outro não está. Então, os sacerdotes da nova aliança, os apóstolos, os bispos, os padres, os diáconos, são, nesse sentido amplo, vigários de Cristo, porque exercem um sacerdócio que não é deles, exercem um sacerdócio que é de Cristo e agem na pessoa de Cristo. Por isso que esse sacramento configura intimamente o sujeito que foi ordenado à pessoa de Cristo. Então, nesse sentido amplo, são vigários. Fazem, às vezes, do único sacerdote da nova aliança, que é Cristo, enquanto os sacerdotes da antiga aliança oferecem sacrifícios. O único sacerdote da nova aliança se oferece em sacrifício. Nós já tocamos um pouco nesse ponto quando falamos da Eucaristia. Os sacerdotes da antiga aliança, pensem nos altares das celebrações litúrgicas judaicas, hebraicas. Pensem no altar hebraico, aqui nesse contexto e até hoje, como uma grande churrasqueira, entre aspas, porque o animal
era trazido para ser oferecido em sacrifício. Então, por exemplo, uma família vinha e oferecia um cordeiro em sacrifício. Então, entregava o animal nas mãos do sacerdote. Se o sacrifício seria um sacrifício expiatório, o mais comum, o sacrifício expiatório pelos pecados, para aplacar a ira divina contra a pessoa, contra a sua família ou contra o seu país, porque os reis iam até os sacerdotes para oferecerem sacrifícios diante de uma guerra iminente, né? Então, os reis procuram os sacerdotes para oferecerem um sacrifício. Sacrifício expiatório. Então, a ideia era transmitir os pecados, né, daquelas pessoas para o animal. Por isso, aquelas pessoas confessavam seus pecados para o sacerdote. E o sacerdote falava os pecados das pessoas no ouvido do animal. A ideia é que os pecados entravam no animal. Os pecados saíam das pessoas, entravam no animal, e o animal era morto, era sacrificado, oferecido a Deus em sacrifício, e com ele morriam os pecados das pessoas, e a gordura, as vísceras, eram queimadas no altar, e aquela fumaça subia até Deus, Deus recebia o sacrifício. E a coxa do sacerdote. Exato, e as carnes ficavam para que os sacerdotes pudessem se alimentar, eles e os seus filhos. As carnes eram comidas pelos sacerdotes, pela sua família, pelas pessoas. Era essa a ideia do sacrifício expiatório, né? Isso ainda é feito em alguns meios judaicos mais tradicionais, né? É gigantesco, né? Isso levam caminhões de animais. Exato. Até tem uns filmes no YouTube. Eles e os muçulmanos também, né? Também. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Sacerdote, altar e cordeiro. Então, Cristo ofereceu uma vez por todas um único sacrifício para a nossa salvação. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido do que o profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, né? Ele exclama, ele diz, ora, ele, o servo sofredor de Yahvé, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. O sacrifício que era nosso, o sacrifício que nos traz a paz, ele realizou de uma vez por todas. O castigo que nós merecíamos, que estava voltado para nós, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si a cruz. Então, Cristo é sacerdote, altar e cordeiro. Ele se entrega como vítima, como hóstia pura para a nossa salvação. Então, nele. E no sacrifício da nova aliança, que é a Eucaristia, é neste sacrifício que nós encontramos a nossa salvação, a nossa redenção. Mas então, o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo estão prefigurados aqui, no Antigo Testamento. Quem vai dizer isto? O texto das Sagradas Escrituras que mais trata de explicar o sacerdócio de Cristo é a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, que nós não sabemos se foi São Paulo quem escreveu, nós não sabemos o autor da Carta aos Hebreus, não temos certeza. Muito provavelmente não foi São Paulo quem escreveu a Carta aos Hebreus, né? Mas a Carta aos Hebreus foi colocada na lista canônica dos textos inspirados das Sagradas Escrituras, e a Carta aos Hebreus explica muitas coisas importantes sobre o sacerdócio de Cristo, e esse é o próximo fundamento bíblico que eu queria citar, Hebreus 8, 1 ao 7. Hebreus 8, 1 ao 7. Diz então a Carta aos Hebreus. Muitos trechos da Carta aos Hebreus são importantes, mas nós vamos citar apenas este. Diz então as Sagradas Escrituras. O título é, pelo menos aqui na Bíblia de Jerusalém, a superioridade do culto, do santuário e da mediação de Cristo sacerdote, o novo sacerdócio e o novo santuário. Esse é o título aqui da Bíblia de Jerusalém.
E agora diz o autor da Carta aos Hebreus: o tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor e não por homem. Não é? Então, Cristo é o sacerdote da nova aliança. E esse é o tema mais importante da nossa exposição, né? Diz o autor sobre o texto da carta que ele está escrevendo. Né? Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Cristo. Cristo é o sacerdote da nova aliança. E Cristo é o ministro do santuário e da tenda a verdadeira. Não mais da tenda da antiga aliança. Cristo é ministro dessa tenda a verdadeira. Qual é a tenda verdadeira? A igreja. A igreja. Armada pelo Senhor e não por homem. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Então veja, todo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios. Cristo, que é o sacerdote da nova aliança, se oferece em sacrifício. E os sacerdotes ministeriais, o bispo, o presbítero, além de oferecerem o sacrifício de Cristo na missa, se oferecem em sacrifício com Cristo na missa e na vida. E nós que possuímos um sacerdócio comum, laical, nós oferecemos a Deus a nossa vida em sacrifício quando cumprimos com os nossos deveres e estado de vida. É isso que significa sacerdócio, oferecer sacrifício e oferecer-se como sacrifício a Deus. Não é? Oferecer as nossas boas obras como hóstia pura para a glória de Deus e a salvação das almas. Quais são as boas obras que podemos fazer? A renúncia do pecado, o cultivo das virtudes, os nossos deveres e estado de vida. Não é? Nós, pelo sacerdócio laical, nós podemos oferecer a Deus como hóstia pura estes sacrifícios para a glória de Deus e a salvação das almas. Não é? E os sacerdotes ministeriais, o bispo, o padre, sobretudo, oferecem-se com Cristo em sacrifício, e por isso a igreja entendeu ao longo da história que estes devem ser celibatários, para oferecer-se como hóstia pura, como sacrifício a Deus. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer, a sua vida. Né? Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote. Pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito, com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Então veja, o sacerdócio da antiga aliança é cópia e sombra do sacerdócio da nova aliança. E o sacerdócio da nova aliança é cópia e sombra das realidades celestes. São Paulo vai dizer nas suas cartas, né? Por ora nós conhecemos a Deus como que por um espelho. Isto é a fé. A fé nos dá o conhecimento de verdades reveladas por Deus. Nós conhecemos a Deus com a mediação da revelação divina. E isto é um conhecimento de Deus como que por um espelho, que ora nós temos. Mas quando entrarmos no céu, lá nós o conheceremos, nós o veremos a Deus face a face, sem mais a necessidade de qualquer mediação. Então a igreja
a igreja é cópia e sombra da Jerusalém do alto. A igreja militante, que somos nós, é cópia e sombra da igreja triunfante, que é o céu. Versículo 6. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, um ministério sacerdotal superior, pois é Ele, Cristo, o mediador de uma aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. A nova aliança. Não é? De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Se faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E aqui o autor da carta aos Hebreus está citando o profeta Isaías. O próprio profeta Isaías diz isso. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. E aí o texto continua. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eu li até o 10. E o texto segue. Vale muito a pena ler, pelo menos esse capítulo 8 inteiro, né, da carta aos Hebreus. É um texto muito importante. Isto e o próximo. A próxima citação é da primeira carta a Timóteo, 3, de 1 a 13. A primeira Timóteo 3. Oi. Naquele versículo 5 lá de Hebreus, existe mais para frente na Bíblia, se você se recorda, algum evento que muda essa imagem da celebração em relação ao Nova Jerusalém, ao Reino Celeste? Alguma coisa que deturpou essa... Não sei se ficou claro. Se vai aparecer no texto da carta dos Hebreus a imagem da Jerusalém Celeste? Se existe algum evento que deturpa o que está escrito aqui, que era de um jeito e agora já não é mais. Por causa do pecado, Com relação à antiga aliança? Ou com relação a... Em relação a esse versículo que fala que o culto que se celebra é apenas a imagem, sombra. Ah, tá. Não, isso significa o quê? O culto que se celebra na igreja hoje, não é? Ora, hoje quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós celebramos a missa e comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós comungamos do corpo e o sangue de Cristo. Nós nos unimos efetivamente a Cristo, não é? Mas isto é uma união mediante a fé. É uma união com Cristo, com a mediação dos sinais sacramentais, das espécies eucarísticas, a mediação da revelação divina. Então, o culto que a igreja militante que somos nós prestamos a Deus é imagem e sombra, né, do como nós viveremos no céu. É a ideia que eu faço na minha cabeça. Quando a luz bate e você veja a sombra, eu vejo sua silhueta quase perfeita. Exato. Então, a sombra que a gente tem da igreja aqui hoje, a imagem lá para o céu, é uma coisa muito próxima. A pergunta é assim, houve alguma coisa mais para frente que chegou a deturpar essa imagem, essa sombra, ou não se recorda, não sei se está claro. Não. Quer dizer, a igreja sempre manteve isso ao longo da história. A igreja sempre manteve a sua doutrina, né? O entendimento das Sagradas Escrituras. Ainda que houvera heresias, mas a igreja sempre as condenou, né? E sempre manteve a fidelidade à verdade do Evangelho, né? Mas é nesse sentido, é justamente nesse sentido, né? Como nós vemos uma sombra, essa sombra é o conhecimento da penumbra da fé. Por isso São João da Cruz vai chamar a fé de noite escura, né?
A fé é a noite escura da alma, que nos dá um conhecimento acerca de Deus, mas um conhecimento que está sobre o véu, sobre a sombra. Né? Esse é o conhecimento que, ora, nós podemos ter de Deus. No céu, quando entrarmos no céu, na visão beatífica, né? Nós teremos um conhecimento não mais na sombra, mas na luz do sol, que é Deus. A visão beatífica é um conhecimento face a face, sem a mediação de nada. Né? A questão da imagem também, acho que vai trazer um peso muito grande, né? Quando a gente vê uma imagem de uma coisa, se remete como se fosse foto, né? Sim. Então, tudo isso que a gente está vendo na missa, que a gente está presenciando hoje. Precisamos da fé, né? Para compreender, para entender. É a mediação. Muito bem, nós vamos agora então para a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Aqui vai aparecer algumas palavras importantes para nós, muitas claras, né? São Paulo está dizendo, é São Paulo quem escreve a carta a Timóteo, e ele diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao cargo de episcopo, não é? Literalmente, sem dúvida alguma, se alguém aspira ao cargo de episcopo, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo, que o bispo, seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Versículo 8. Os diáconos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa, pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmos posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos estas palavras, estas expressões, o episcopo e os diáconos. Também em outros textos, eu não vou pegar para ler agora, mas quem quiser ler depois, também são importantes estes outros trechos, o trecho da carta de São Paulo a Filipenses 1, versículo 1, e 2 Timóteo 1, versículo 6 e os seguintes. São textos das Sagradas Escrituras, nos quais vão aparecer também as figuras dos bispos e dos diáconos. Filipenses 1, versículo 1, 2 Timóteo 1, versículo 6 e os seguintes. São textos também importantes, semelhantes a esse que agora nós vemos, né? Na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então, na história da igreja, nós tivemos bispos casados, mas nós também tivemos bispos celibatários, né? Dentre os apóstolos, alguns eram casados, como Simão Pedro, outros escolheram o celibato, como São João Evangelista, São João Apóstolo, né? Dentre os padres apostólicos e os padres apologistas, nós temos também bispos que foram casados e bispos que foram celibatários. São Paulo, apóstolo, escolheu o celibato, né? São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia foram celibatários.
enquanto nós também tivemos bispos que foram casados, né? Então, essa característica estava presente já no início da igreja, de bispos, presbíteros e mesmo diáconos que eram casados e que eram celibatários. Por exemplo, Santo Estevão, diácono, né, que foi mártir, primeiro mártir, era celibatário, né? E ao longo da história da igreja, até o século V, século VI, nós temos fundamento histórico para dizer que existiram bispos casados até meados do século VI, século VII. São Paulino de Nola, que a igreja celebrou sua memória, hoje é terça, se não me falha a minha memória, foi domingo, dia de São Paulino de Nola. Ele era bispo, foi eleito bispo, casado, né? Um homem casado. Santo Agostinho foi bispo, foi celibatário, né? Então, ao longo da história da igreja, até meados do século VII, nós tivemos as duas realidades. Depois a igreja foi entendendo que cabia aos sacerdotes, aos presbíteros e aos bispos o celibato, mas isso foi se mantendo, sobretudo na igreja de rito oriental, até o grande cisma, né, entre patriarcado de Constantinopla e papado de Roma, né? Até hoje, os ortodoxos, os católicos ortodoxos guardam a tradição de alguns padres serem casados, né? Na igreja ortodoxa existem padres casados que não são, todavia, párocos, são vigários, porque tem que cuidar da sua família, né? Hoje, na igreja ortodoxa, párocos, bispos são normalmente celibatários, mas a igreja de Roma entendeu que a maneira mais perfeita de se configurar ao Cristo pelo sacerdócio era o celibato, portanto o instituiu, mesmo para os diocesanos. Então os padres diocesanos fazem voto de castidade e voto de obediência. Voto de castidade e voto de obediência. Não fazem voto de pobreza, mas fazem voto de castidade e voto de obediência. Mas, de fato, o sacramento da ordem não contradiz o sacramento do matrimônio, quer dizer, não existe um impedimento teológico. Não existe um impedimento teológico para que o sujeito que é casado receba o sacramento da ordem ou o sujeito que é sacerdote possa se casar. Não existe um impedimento teológico, mas existe um impedimento com relação à disciplina da tradição da igreja, né? A tradição da igreja entendeu que uma vez que Cristo não se casou, foi celibatário, e o sacramento da ordem é uma configuração a Cristo, a maneira plena de se configurar a Cristo é assumir também o celibato. E a igreja instituiu isto, sobretudo no Concílio de Trento, para os sacerdotes, mas isso já vinha de antes. E eu pessoalmente duvido muito que isso mude um dia, né? Embora nós temos... Nós estamos na beira disso, então. Exato. Embora nós vamos ter aí o Sínodo da Amazônia, né? Nós temos uma pressão hoje por parte de alguns clérigos, por parte de alguns teólogos. Nós temos uma pressão para que o Santo Padre autorize o casamento, autorize a ordenação de homens casados. Eu particularmente penso que isso não vai acontecer ou não possa acontecer, uma vez que João Paulo II já estabeleceu novamente nos seus escritos o celibato para os sacerdotes. Mas enfim, fica aí a controvérsia. Fica aí a controvérsia. Eu acredito, eu pessoalmente, aqui estudando uma opinião minha, eu acredito que hoje, se o Santo Padre e a Santa Sé abrisse a oportunidade para que homens casados fossem ordenados, viraria uma bagunça maior do que a que já está, né? Então, eu penso que isso não deva ocorrer. Não sei. Entrego tudo isso nas mãos de Deus, né? É do Espírito Santo que conduz a igreja. A considerar também o sacerdote casar também.
casado, Então. ser sacerdote e sacerdote casado, uma vez que ele já foi ordenado antes. São duas realidades, né? Eu ouvi que a Santa Sé, se um dia abrisse a oportunidade para que existissem sacerdotes casados, a Igreja ordenaria os diáconos que já são casados como sacerdotes. Mas os que já foram ordenados sacerdotes, a Igreja não autorizaria a se casarem. Porque ele foi naquela condição. Exato. Isso é algo que eu ouvi na faculdade de teologia, é algo que eu ouvi de alguns professores, e é algo que vejo uma certa coerência. Né? Agora, o direito canônico é muito claro. Né? Para se ordenarem homens casados, nós vamos precisar mudar o direito canônico. E eu duvido muito que isso aconteça. É para falar exatamente sobre isso. É para falar sobre isso, dentre outras coisas. Eles não conhecem o direito canônico, não? Pois é, era de se pressupor que Se conhecesse, não. Mínimo. não conhecesse. Mas é aí que está. Nós temos uma tradição da Igreja de já pelo menos 1.300 anos. Já pelo menos mais de 10 séculos. Né? Destruiu um pilar, cai tudo. Que os sacerdotes assumem o celibato. Então, mudar isso eu acho difícil, mudar isso eu acho complicado. Né? Mas isso é uma coisa que existiu no início da Igreja, bispos, presbíteros que eram casados e também que eram celibatários. Não existe problemas teológicos, mas existe um entendimento da tradição da Igreja, que é um dos pilares, né, que sustentam a Igreja. Muito bem. O cisma tem um século? Sim. O grande cisma, 1054. isso, foi no século XI, né? 1054, o grande cisma entre o Patriarcado de Constantinopla e a Santa Sé, o Vaticano, né? O Papado de Roma. No Patriarcado de Constantinopla, no que hoje chamamos da Igreja Ortodoxa, mas também a Igreja Ortodoxa está fragmentada, mas a Igreja Ortodoxa que vem do Patriarcado de Constantinopla mantém isso vivo ao longo do tempo, quer dizer, existem sacerdotes que são casados, ou mesmo bispos. Enfim, é isso. Na aula de hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos na próxima aula falar sobre a matéria e forma do sacramento da ordem. Nós vamos falar sobre quem ministra este sacramento, quem pode recebê-lo e os impedimentos para receber o sacramento da ordem. Vamos ao direito canônico para falarmos sobre isso. E aí nós podemos retomar essa discussão da questão de padres casados hoje, né? Enfim, com base no direito canônico. E vamos falar sobre os efeitos deste sacramento. Tá bem? Serão os nossos próximos passos, então. Matéria e forma, o ministro que confere o sacramento, quem pode recebê-lo, os impedimentos e os efeitos deste sacramento. Eu vou encomendar ali com César um esquema para falarmos sobre a hierarquia administrativa da Igreja, que é um assunto que, se tivermos tempo hábil na próxima aula, nós vamos tratar. Na próxima aula a gente pode ir até meia-noite, né? Pode trazer café? Pode. Vamos trazer café, então. A gente faz uma vigília. Mas é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Desculpe os nossos atrasos. O assunto é muito interessante, instigante e importante. Né? Então, ainda que não consigamos esgotá-lo no tempo que temos, é importante continuar os estudos. É isso. Obrigada.